Bem, galera, então na nossa última aula, na semana passada, a gente tinha parado lá no conteúdo referente à proclamação da República, né? Nós basicamente abordamos todo o Brasil monárquico, primeiro reinado, período regencial, segundo reinado, e chegamos à proclamação da República, né? Na aula de hoje a gente começa a abordar a partir do período republicano, né? A ideia é que nós terminemos ainda hoje esse período republicano, se possível, a primeira república, se possível, aliás. Né? Bem, nós sabemos que a proclamação da república ela se deu a partir de um fruto de uma aliança de interesses das oligarquias cafeeiras, sobretudo da região sudeste, e do exército brasileiro, que havia ganhado força depois da Guerra do Paraguai. Né? A proclamação foi um processo articulado para garantir a ascensão de novos grupos ao poder, exatamente num imaginário de que a monarquia não fosse mais útil, uma vez que ela havia já feito, segundo essa elite, né, do ponto de vista da elite, feito o necessário para que essa elite tenha ganho poder econômico, e com isso, digamos, ela teria chegado ao momento de ascender politicamente. Né? Bem, essa ascensão de novos grupos ao poder não significa diretamente transformações profundas, exatamente porque o Brasil vai passar por uma manutenção na grande maioria das suas características. Né? Por exemplo, nós vamos manter o modelo agroexportador, né, focado sobretudo no café, um latifúndio monocultor, então basicamente as regiões e as principais plantações, digamos, as principais propriedades dentro do interior do Brasil visavam exatamente a monocultura, né? Geralmente do café também, algodão, entre outros. Bem, nós temos a exclusão política da maioria da população brasileira e uma grande desigualdade socioeconômica. Então, tudo isso que nós podíamos visualizar no Brasil monárquico, nós vamos continuar tendo no Brasil republicano. Né? Modelo agroexportador, latifúndio, exclusão política, desigualdade social, tudo basicamente se mantém a mesma estrutura, certo? Como que se dá a construção desse modelo republicano? No primeiro ponto, nós temos que analisar que essa construção ela é lenta e gradativa. As principais medidas tomadas a curto prazo foram, a expulsão da família real, né? Já assim que proclamada a República, a cassação dos títulos da aristocracia, da nobreza brasileira, um controle das revoltas populares, monarquistas e antirrepublicanas. A gente vai falar sobre elas bastante durante essa aula e nossas próximas aulas aí de Brasil de Primeira República. Nós temos a apropriação de símbolos, uma criação de uma bandeira, do hino do Brasil, apropriação de vários monumentos que agora vão ser imagens desse Brasil e a retratação aí de Tiradentes como um herói, né, que vai ser visualizado durante esse período republicano. Né? Bem, aqui nós temos uma imagem que demonstra para nós as 4 bandeiras principais que o Brasil já teve. Bandeira imperial, do dia 18 de setembro a 1 de setembro de 1822. Bandeira imperial de 1 de dezembro, aliás, dezembro de 22, de 1 de dezembro de 1822 até a proclamação da República, essa segunda. Bandeira provisória dos Estados Unidos do Brasil, aí, de 15 a 19 de novembro de 89, e substituída pela atual desde 19 de novembro de 1889, está em vigor no Brasil aí, né? A bandeira, inclusive, que é comemorada como Dia da Bandeira no dia 19 de novembro de 1889. E aqui nós temos uma imagem exatamente retratando essa figura do Tiradentes como herói. Então nós temos uma figura do Tiradentes que pode ser visualizado como uma espécie de Jesus Cristo, né? Martirizado pela população brasileira a partir do período republicano. Né? Vai se construir uma imagem muito forte de heroísmo ao redor da figura de Tiradentes para embasar essa identidade brasileira. Né? O brasileiro é aquele que luta, o brasileiro é aquele que busca os seus direitos, que busca a sua identidade, que busca transformação e assim por diante. Bem, primeiro período republicano dessa primeira república nós chamamos da República da Espada. Né? Essa República da Espada dura de 1889 a 1894 e se trata de 2 governos. O governo provisório de Marechal Deodoro da Fonseca e o governo de Floriano Peixoto, os 2 primeiros presidentes da história do Brasil. Vamos lá. Quais são as principais medidas desse governo provisório de Marechal Deodoro da Fonseca?
Primeiro ponto, a promulgação da Constituição de 1891, que colocava em prática republicanismo, o federalismo, divisão dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, uma igualdade da população civil e jurídica, liberdades individuais aos indivíduos, óbvio, individuais, separação entre Estado e Igreja, e o voto facultativo, aberto. São eleitores apenas os cidadãos acima de 21 anos e alfabetizados, certo? E nós vamos ter, no finalzinho de 1891, um governo constitucional desse Marechal Deodoro da Fonseca, cujas características foram, entre elas, o autoritarismo, por exemplo, né, que marcou esse governo de Deodoro, essa parte do governo de Deodoro da Fonseca, choques com o Congresso do Brasil, um estado de sítio sendo declarado no Brasil, um grande levante da Marinha nesse contexto histórico e a renúncia do mesmo em 1891, né, que nos traz ao governo de Floriano Peixoto, que assume logo após a renúncia de Marechal Deodoro da Fonseca. O governo de Floriano Peixoto ele dura de 1891 a 1894 e tem como característica uma posse legal, uma vez que, segundo a Constituição, deveria ser convocada uma nova eleição, visto que Deodoro não tinha cumprido a metade do mandato. Floriano Peixoto vai se aproximar rapidamente com as camadas populares e nós podemos visualizar uma centralização do poder, uma repressão violenta às revoltas contra o seu governo, uma revolta da Armada e a Revolução Federalista, que marcam esse contexto histórico. Certo? Bem, em 1894, nós temos o fim da participação, digamos, direta do Exército no poder do Brasil, e nós temos uma nova estrutura política sendo criada, conhecida como a República Oligárquica. Por quê? Porque vem da oligarquia, vem da elite, né? E é um governo da elite para a elite. A gente vai ver as características já já. Bem, as principais estruturas políticas dessa república oligárquica são, em primeiro ponto, coronelismo, que era basicamente a nomeação de líderes regionais esses que mantinham o controle da determinada região, de determinado território, na mão da oligarquia. Né? Esses coronéis obrigavam a população a fazer uma série de coisas, como, por exemplo, nós tínhamos o voto de Cabresto, em que esses coronéis digamos, forçavam os seus submissos, digamos, né, os indivíduos que trabalhavam para ele, ou que estavam diretamente no território dele, uma vez que esse, na grande maioria das vezes, era um latifundiário, ele forçava esses indivíduos a votar em seu nome, né, diretamente, digamos, em votar em um candidato específico que ele escolhesse. Além disso, nós tínhamos as trocas de favores entre diversos territórios, diversas regiões, diversos coronéis, e as fraudes eleitorais que marcam esse período também, uma vez que muitas vezes as pessoas iam votar com RGs, com registros, digamos, certidão de nascimento, enfim, de pessoas mortas, né? E como não tinha uma fiscalização muito grande, acabava acontecendo sempre essas fraudes eleitorais. E bem, além disso, nós temos a política dos estados, que também é conhecida como a política dos governadores. Se tratou de uma aliança das oligarquias baseada na troca de favores em todas as esferas de poder, seja legislativo, seja executivo, seja judiciário, certo? Bem, nós temos uma garantia, então, de verbas para as elites locais e estaduais. O dinheiro, e a grande parte do dinheiro do Brasil, vai ficar focalizado, vai girar apenas em torno dessas elites locais, estaduais. Né? E a partir da política dos estados, a oligarquia garantia o controle das eleições e o apoio no Congresso Nacional. E assim, fechando a política do Brasil, digamos, apenas em suas mãos. Certo? Bem, nós temos também a política do café com leite, que se tratou de uma aliança entre São Paulo e Minas Gerais e garantiu o controle político nacional. De 4 em 4 anos, um representante de São Paulo e, consequentemente, de Minas Gerais, representariam, digamos, quem seria o presidente do Brasil durante esse período histórico. Né? Então, os primeiros 4 anos, São Paulo, outros 4 anos, Minas Gerais, próximos 4 anos, São Paulo de novo, e assim por diante. Né? Bem, além disso, nós tivemos o Funding Law. Foi uma série de acordos com os credores internacionais,
um novo empréstimo com esses credores, um grande corte de gastos dentro do Brasil, levou diretamente ao aumento de impostos, a retirada do papel moeda de circulação e a garantia do controle da inflação. Porém, esse controle da inflação levou também à ampliação do desemprego, das desigualdades sociais e falências, né? Então, o Brasil se encontrava, durante toda a República Oligarca, em uma grave crise econômica, socioeconômica, né? Nós tivemos grandes problemas em relação exatamente aos empréstimos e aos credores internacionais, né? A dívida externa em relação ao Brasil. E bem, em 1906, nós temos o conhecido Convênio de Taubaté, né? O Convênio de Taubaté se tratou de uma política de valorização do café, com a compra e estocagem do excedente de produção para estabilizar os preços do mercado nacional. Numa lógica liberal, né? Basicamente, é a ideia de oferta e demanda do liberalismo econômico. Caso tenha muita oferta, pouca demanda, o preço vai abaixar. Caso tenha muita demanda e pouca oferta, o preço vai subir. Então, com o objetivo de estabilizar os preços no mercado internacional, o que o Brasil faz? Ele compra, estoca o excedente do próprio café, que ele mesmo produz, para que isso não venha, que o preço não venha a cair no mercado internacional e a elite não venha a perder parte ou todo o seu lucro, né? Então nós temos esse intuito. Até porque quando o Brasil compra, ele compra da elite. Mas é o Brasil que compra. É os impostos, é com dinheiro dos impostos da população e não da elite. Então a elite não vai acabar perdendo esse dinheiro. Quem vai perder esse dinheiro é a população brasileira e o Brasil. Quem vai entrar em crise é o Brasil, mas não os cafeicultores, não a elite, não a oligarquia. Certo? Então é uma estratégia, digamos, de valorização do mercado do preço do café no mercado internacional e, ao mesmo tempo, uma medida drástica aí para que a elite brasileira não perca o seu lucro, né? Ao mesmo tempo, nós temos o incentivo ao consumo de café no exterior e a tentativa de controle da expansão da lavoura cafeeira, que vinha rapidamente se expandindo, né? Bem, nós terminamos por aqui. Agora a gente vai começar um outro slide, ainda sobre a Primeira República, seriam os movimentos políticos, os movimentos sociais do campo, né, na Primeira República. Bem, nós sabemos muito bem que nessa Primeira República, aliás, nós temos uma grave crise social acontecendo, socioeconômica acontecendo, né, e vai motivar vários movimentos, várias manifestações sociais, tanto na área rural quanto na área urbana. Nós começamos pela área rural, certo? Bem, em primeiro ponto, nessa aula aqui nós analisaremos 3 grandes movimentos sociais no campo da Primeira República: Canudos, Contestado e Cangaço. Bem, tendo como início a Guerra de Canudos, essa Guerra de Canudos ela dura de 1896 a 1897 e se localizou na região do Arraial de Belo Monte, na fazenda de Canudos, no sertão da Bahia. Certo? Essa Guerra de Canudos ela foi motivada por uma série de fatores distintos, como, por exemplo, um local historicamente caracterizado por uma grave crise econômica e social. Um local que era marcado por latifúndios improdutivos exatamente por causa das secas constantes e da região, digamos, pouco fértil. Certo? Isso levou a uma grave e alta taxa de desemprego e que marca também a violência do coronelismo, né? Esses coronéis que agiam com uma violência extrema nessa região. Bem, frente à realidade da região, milhares de sertanejos passaram a habitar Canudos, uma vila liderada por Antônio Conselheiro, exatamente com o objetivo de abrigar essas pessoas e que tinha como características a crença na salvação milagrosa, pela vinda de um profeta, digamos, né, um Messias, exatamente isso nos demonstra o caráter messiânico, e um discurso antirrepublicano, a defesa de um retorno de uma monarquia divina, certo? Bem, os grandes latifundiários da região, temendo que o movimento tivesse maiores proporções, passam a pressionar, juntamente da igreja, a república recém-instaurada. E, frente a isso, nós temos como desfecho o incêndio e a destruição completa da comunidade de Canudos,
Ação marcada pela violência brutal das tropas do Estado, com a morte da grande maioria dos habitantes de Canudos, né? Então, basicamente, o exército republicano, o exército do Brasil, ele age com violência extrema e simplesmente acaba com esse movimento, matando a maioria dos habitantes e matando consecutivamente, né, a maioria dos manifestantes, daqueles que estavam se movimentando socialmente. Em segundo ponto, a gente analisa a Guerra do Contestado essa, que dura de 1912 a 1916. Se localizou na região do Contestado, divisa entre Santa Catarina e Paraná. A Guerra do Contestado foi motivada por vários fatores também, né? Em 1912, nós tivemos o início da construção da ferrovia São Paulo, Rio Grande do Sul. Isso leva a uma desapropriação de uma faixa de terra de aproximadamente 30 quilômetros de largura. O governo do Brasil vai expulsar poceiros, né, dessas regiões, pessoas que viviam nessas regiões, pequenos proprietários da região, e que leva à falência desses pequenos proprietários, que vão exatamente se virar contra o governo republicano, né? Depois do término da obra, nós temos uma alta taxa de desemprego, uma vez que a grande maioria das pessoas que trabalhavam na construção da ferrovia vinham de outros locais, como por exemplo do Nordeste, do Norte, das regiões Centro-Sul e assim por diante. Ou seja, isso levou com o fim da obra, a uma alta taxa de desemprego, porque as pessoas se viram desempregadas em um local sem infraestrutura para moradia. Isso levou a uma insatisfação social muito grande, e em um local também que era marcado pela falta de presença do poder público. Então, onde o governo, digamos, não chegava, certo? Com isso, nós tivemos o surgimento de comunidades sob a liderança do monge José Maria. Esse movimento teve como características principais também o messianismo, a crença de que se tratava de uma guerra santa pela liberdade da região e dos indivíduos dessa região, um fanatismo religioso muito grande, muito forte, e o antirrepublicanismo, também com a defesa de uma monarquia celeste, uma monarquia divina, né? Então, que nós tínhamos, por exemplo, a ideia de que a monarquia seria justificada e o rei seria justificado com base na escolha de Deus. Era isso que defendia tanto José Maria quanto os manifestantes da Guerra do Contestado. Bem, perdendo o controle da região, os coronéis pediram auxílio do Estado contra os rebeldes que proclamaram a monarquia. E nós temos como desfecho dessa Guerra do Contestado a destruição completa das comunidades, prisão ou morte dos envolvidos no movimento, aproximadamente 20 mil pessoas mortas, uma violência extrema por parte do Exército Brasileiro também, e a assinatura do Acordo de Limites Paraná-Santa Catarina, uma vez que esse território era contestado entre ambas, né? Então, nós não tínhamos fronteiras específicas, limites territoriais específicos, dividindo esses estados, certo? E, por último, nós analisamos o cangaço na área rural, cangaço esse que dura aproximadamente de 1870 a 1930. É importante a gente citar que muitos historiadores defendem que esse movimento cangaceiro ele já vinha a longo prazo, digamos, num contexto mais longínquo, e que ele já existia, portanto, no final do século XVIII, né? Aproximadamente em 1790, nós já tínhamos cangaceiros no sertão da Bahia. Porém, o foco, né, digamos, o auge dessa manifestação, o auge desse movimento social, se tratou exatamente entre os anos de 1870 e 1930, sobretudo a década de 20 e de 30. Bem, o cangaço se localizou em quase todo o sertão do Nordeste brasileiro e foi motivado também por vários fatores, como o enfraquecimento econômico do Nordeste brasileiro após o século XVIII, com a vinda da família real e a mudança do eixo socioeconômico para o Rio de Janeiro, né? Bem, esse Nordeste brasileiro enfrentava graves problemas sociais, como as constantes secas da região, fome, sede e miséria que assolava grande parte da população dali, falta de trabalho também e a falta de auxílio estatal. Bem, frente a essa realidade, surgem grupos em defesa dos sertanejos, demonstrando a ineficácia do Estado em manter a ordem na região.
nós temos como características desse movimento cangaceiro, exatamente, o banditismo local como forma de protesto social, com a ideia de levar uma vida bandida em relação com crimes e com violência marcadas por crime e violência, exatamente como forma de protestar para o governo esse que não olha para você, e caso você cometa crimes, cometa atos de violência, aí sim o governo vai passar a olhar para você. Né? Então, essa é a lógica, digamos, desse cangaço. Bem, nós temos ataques a estados e cidades através de pilhagens e saques, exatamente pelos grupos cangaceiros. Né? E nós temos uma dualidade, um antagonismo no imaginário popular. A população, por um lado, a população mais pobre via o movimento cangaceiro, e os cangaceiros como espécie de Robin Hoods do sertão, e por outro lado, tanto a elite quanto a classe média, alta, digamos, via esses cangaceiros como bandidos violentos. Né? Então nós temos dois pontos de vista em relação a esse movimento dentro do imaginário popular brasileiro. Certo? Bem, esse movimento é frequentemente ligado à figura de Lampião, Virgulino Ferreira da Silva. Né? Lampião, que foi um líder cangaceiro que atuou entre os anos de 1920 e 1930 no sertão nordestino. Bem, nós temos como desfecho desse movimento social a ação das tropas do Estado para eliminar o movimento. Nós temos a morte de Lampião e dos integrantes do seu bando, como Maria Bonita, por exemplo. Né? Inclusive, nós temos a cabeça do Lampião sendo exposta pela região nordeste do Brasil por cerca de 27 anos, né? Ficando exposta por 27 anos, com o objetivo de demonstrar para a população o que aconteceria com ela caso ela se virasse contra o governo republicano. Né? Bem, os cangaceiros são então considerados inimigos públicos e uma ameaça à paz nacional. Isso já por Getúlio Vargas, já na era Vargas, né? Que vai, digamos que, demonizar esse movimento cangaceiro. Né? Isso já acontecia a longo prazo. Bem, e a gente analisa, para finalizar a aula de hoje, os movimentos sociais urbanos dessa Primeira República. Né? Bem, é importante a gente citar, então, que a Primeira República ela fica marcada por movimentos sociais, por manifestações, por problemas sociais, tanto na área rural quanto na área urbana. Esses movimentos sociais da área urbana são Revolta da Vacina, Volta da Chibata e o movimento operário do século XX, certo? Bem, iniciando, nós podemos começar pela Revolta da Vacina, que ocorreu em 1904, na cidade do Rio de Janeiro, e foi motivada por vários fatores também. Né? Bem, o primeiro fator foi a reforma urbana da cidade. Né? O governo brasileiro tinha o ideal de europeizar a capital do Brasil, o Rio de Janeiro, e transformá-la numa espécie de Paris tropical. Frente a isso, o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, juntamente com o presidente do Brasil e com o governo federal do Brasil, decidiu impor uma série de medidas no Rio de Janeiro. Como, por exemplo, o Bota Abaixo. Né? Bota Abaixo foi a demolição de casas populares e cortiços do Rio de Janeiro, basicamente. E a população dessas que habitava esses locais foi literalmente mandada para a rua, né? Ficou sem casa, sem moradia. Bem, esse Volta Abaixo tinha como objetivo exatamente dar lugar à construção de avenidas largas, avenidas que ligassem rapidamente as regiões do Rio de Janeiro. E além disso, nós temos a reforma do Porto do Rio de Janeiro, que foi feita nesse período histórico, e também, digamos, entra nessa reforma urbana na cidade. Essa reforma do Porto aconteceu exatamente porque o Porto do Rio de Janeiro não tinha capacidade para abrigar navios de grande porte, e deviam atracar alguns quilômetros da costa e digamos, desembarcar seus produtos em outros pequenos navios que buscavam e traziam para o litoral. Um absurdo. Né? Bem, além disso, nós tivemos uma grande reforma sanitarista no Rio de Janeiro. E a gente já vai entender por quê. Bem, outra motivação dessa revolta da vacina foi exatamente a perseguição às práticas culturais afro-ameríndias, que marcavam grande parte da população do Rio de Janeiro carioca nesse período histórico. Né? A capoeira e o samba, por exemplo.
Bem, além disso, nós temos uma campanha de vacinação obrigatória em janeiro de 1904, sendo, digamos, declamada em janeiro de 1904, criada em 1904, janeiro de 1904, mas colocada em prática mais tarde. A gente já vai ver isso. Bem, nós temos como desfecho dessa revolta da vacina a reação violenta da população contra a vacinação obrigatória. Por quê? Bem, em primeiro ponto, o Rio de Janeiro e o prefeito Pereira Passos, juntamente com o governo federal, tinham o objetivo de reformar sanitariamente a cidade do Rio de Janeiro, porque estavam tendo surtos epidemiológicos, como, por exemplo, de varíola e rubéola. O objetivo era limpar a cidade do Rio de Janeiro para que nós tivéssemos a diminuição, o enfraquecimento desse surto, dessas doenças. Porém, isso aconteceu no mesmo contexto histórico do bota abaixo, isso aconteceu no mesmo contexto histórico que a Prefeitura do Rio de Janeiro, juntamente com o governo federal, tinha acabado de destruir as casas e as moradias de grande parte da população. Ou seja, essa população não desejava e não iria abrir suas casas novamente para pessoas do governo a vacinarem. Então existia a crença de que seria uma desculpa, essa campanha da vacinação seria uma desculpa para o governo matar grande parte dessa população, fazer uma limpeza na cidade do Rio de Janeiro, das classes mais populares. Além disso, acreditavam que eles estariam injetando vírus exatamente com o intuito de adoecer essas populações e poder mandá-las para outros locais novamente. Então, nós temos uma reação violenta da população do Rio de Janeiro contra a vacinação obrigatória. Nesse mesmo momento, no dia 14 de novembro, nós tivemos uma tentativa de golpe militar de florianistas e positivistas na madrugada do dia 14 para o dia 15 de novembro, mas que não obtém sucesso. Bem, no dia 16 de novembro de 1904, foi decretado estado de sítio no Rio de Janeiro e foi suspensa a vacinação obrigatória. Certo? No total, foram aproximadamente 900 pessoas presas, 30 mortos, 110 feridos e 461 deportados do Rio de Janeiro. Certo? Bem, aqui nós temos a imagem famosa de um bondinho tombado aí, que demonstra o contexto pós-revolta da vacina, né? E por um outro lado, nós temos essa outra imagem que demonstra a destruição desses cortiços que ficavam nesses locais para abrigar avenidas largas, que hoje seria a Avenida de Copacabana, Ipanema, Avenida Atlântica e assim por diante. Né? Bem, em segundo ponto, a gente analisa a Revolta da Chibata, que acontece em 1910, também na cidade do Rio de Janeiro, que teve como principais motivações um grande preconceito racial dentro da Marinha, contra os negros, castigos físicos contra os marinheiros, sobretudo negros também, levavam a chibatadas, frequentemente, e as péssimas condições de trabalho que marca a vida e o trabalho desses marinheiros no Rio de Janeiro. Frente a essa realidade, os marinheiros do navio São Paulo e Minas Gerais se revoltaram sob a liderança de João Cândido, um dos marinheiros manifestantes que havia acabado de sofrer punições físicas, castigos físicos, que havia acabado de ser chibatado. Certo? Nós temos uma série de exigências dos revoltosos, como o fim dos castigos físicos da Marinha, o fim da realidade de escravidão praticada pela Marinha, o aumento do soldo, melhores refeições e a anistia aos rebeldes. Então, sobretudo, digamos, melhores condições de vida e de trabalho. E essa revolta da chibata tem como desfecho o governo republicano aceitando as exigências em primeiro ponto e os revoltosos depondo as armas. Porém, logo após o fim da revolta, o governo ignora a anistia e pune todos os participantes do movimento, certo? Indo contra algo que ele tinha acabado de declarar, né? Exatamente essa anistia, esse perdão. Né? Aqui nós temos os marinheiros do navio São Paulo e Minas Gerais aí se amotinando contra o governo do Brasil. Né? E por fim, na aula de hoje, a gente analisa o movimento operário. Movimento operário esse que se localizou principalmente nas regiões de São Paulo e no Rio de Janeiro, com forte presença de imigrantes. Por que forte presença de imigrantes? Porque
Basicamente, durante essa Primeira República, o Brasil tinha como objetivo trazer muitos imigrantes, com várias ideias, né, com vários objetivos. O primeiro deles é melhorar a qualidade da mão de obra brasileira, uma vez que esses imigrantes, sobretudo europeus, já tinham contato com as indústrias, então já sabiam manusear as máquinas. Né? Em segundo ponto, branquear a população do Brasil, que era considerada muito negra para aquele período, uma vez que aquele período tinha a ideia, digamos, do darwinismo social, do positivismo, do fardo do homem branco. Então, basicamente, a população brasileira, a população não, a elite brasileira acreditava que a raça branca, a etnia branca, seria superior às demais. E, portanto, embranquear ou embranquecer a população brasileira seria algo positivo, levaria a um desenvolvimento maior dessa população. Certo? E além disso, conseguir mão de obra barata também, né? Mais mão de obra barata e qualificada, digamos. Bem, a grande maioria desses imigrantes que vieram ao Brasil nesse contexto histórico foram de italianos e alemães. Exatamente naquele contexto de crise econômica enfrentada por ambos os países, depois da Guerra Franco-Prussiana, depois da unificação da Itália e da unificação da Alemanha. Né? Bem, esses europeus que vieram ao Brasil tinham em seu imaginário, tinham em seu intelecto já vertentes políticas, novas vertentes políticas, digamos, que embasavam a luta trabalhadora, a luta proletária nesse contexto. Como, por exemplo, o anarcossindicalismo, o anarquismo ou o socialismo também. Né? Bem, esses imigrantes, então, que chegaram aqui, deram início a esse movimento operário. É motivado por vários fatores. Umas péssimas condições de trabalho, marcado pelos baixos salários, longas jornadas de trabalho, ausência de uma legislação, de um código de leis trabalhista e a falta de segurança nas indústrias, né, e no trabalho em geral. Bem, nós temos várias formas de luta operária. Por exemplo, a formação de sindicatos, criação de jornais do operariado, organização de grupos culturais, entre outras lutas, greves gerais e assim por diante. Né? Bem, esse movimento operário e uma presença marcante dos anarquistas, com o anarcossindicalismo, e dos socialistas científicos após a Revolução Russa de 1917. Nós podemos destacar, nesse movimento operário, a greve geral de 1917 e a fundação do PCB em 1922, que acontece exatamente pelos trabalhadores buscando de vida. E a gente, para a gente finalizar a aula de hoje aí, nós vemos exatamente a crise dessa república oligárquica e como se dá o fim da mesma. Né? Em primeiro ponto, é importante a gente citar que a crise dessa república oligárquica ela acontece aproximadamente na década de 20, sobretudo na década de 20. Né? E bem, nós podemos relembrar que a república oligárquica tem como características principais coronelismo, voto aberto, um modelo latifundiário, né, monocultor, política dos estados, dos governadores, aliança entre os estados aí, e a política do café com leite, aliança entre São Paulo e Minas Gerais, que mantém o poder em suas mãos, certo? Bem, essa república oligárquica ela passa por uma série de transformações em sua estrutura e também no cenário, no contexto histórico mundial, no imaginário mundial, com a Primeira Guerra Mundial, a industrialização por substituição de importações, uma rápida urbanização que acontece no Brasil, né? Num ambiente com menor controle dos coronéis, uma exclusão política de grande parte da população, agroexportação, convênio de Taubaté, crescimento do número de indústrias, sobretudo na região sudeste do Brasil, crescimento das camadas médias urbanas, junto com o crescimento do número de indústrias, e a Revolução Russa, que acontece, que embasa, digamos, politicamente, que dá novas estruturas políticas. Nós podemos visualizar como sintomas da crise da República Oligárquica o movimento operário que acontece, e a gente acabou de abordar, né, com o anarquismo e o socialismo, dando as bases para a greve geral de 17 e a fundação do PCB em 22. Nós temos, além disso, os movimentos rurais, né, das áreas rurais, movimentos sociais urbanos e movimentos sociais rurais. Nós temos a Semana de Arte Moderna,
1922 também, que vai trazer, digamos, o modernismo brasileiro com base na antropofagia, né? E esse movimento antropofagista, exatamente, que tem como ideia, tem como objetivo mesclar a cultura de vários locais distintos, a cultura branca com a cultura africana, com a cultura indígena, dando uma identidade própria para o Brasil, portanto, quebrando com a identidade criada pelo republicanismo. Né? E, além disso, nós temos os movimentos tenentistas, que marcam também o fim dessa república oligarca, como a revolta dos 18 do Forte do Rio de Janeiro e a coluna Prestes, que atravessa grande parte do Brasil no movimento anti-oligárquico, né? E vai desejar uma grande transformação do Brasil. Bem, a crise se dá juntamente com a Grande Depressão e a crise de 29, que inclusive é o nosso próximo assunto, né? Junto com essa crise de 29, nós vamos visualizar uma crise muito grande do café, que leva à ruptura do café com leite, né? Nas eleições de 1930, nós tivemos a disputa entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas. Júlio Prestes representando a política do café com leite, representando São Paulo, e Getúlio Vargas pela Aliança Liberal, Getúlio Vargas que era sulista, né? Exatamente vindo de Santa Catarina. Bem, nós temos a vitória de Júlio Prestes, que é acusado de fraude pela Aliança Liberal, né? Fraude eleitoral. Frente a essa acusação, no dia 24 de outubro de 1930, Washington Luiz, que era vice-presidente de Júlio Prestes, esse Júlio Prestes não conseguiu assumir, digamos, a presidência do Brasil por questões de saúde, Washington Luiz assume e é deposto pelas Forças Armadas, e Getúlio Vargas assume a frente do governo provisório, dando início à Era Vargas, uma nova era aí, uma nova estrutura de poder, uma nova estrutura política dentro do Brasil. Bem, a aula de hoje nós terminamos por aqui. Amanhã a gente dá continuidade ao conteúdo abordando Era Vargas no Brasil e crise de 29, Grande Depressão e ascensão dos movimentos totalitários, das políticas totalitárias no mundo. Beleza? Beijo no coração, até mais, obrigado. Valeu!